Eu quero só que as pessoas entendam o seguinte: o que foi decidido ontem não diz respeito em nenhum momento ao mérito do que vai ser decidido hoje. Ontem foi treino, vamos chamar assim, foi ruim. Foi ruim, não ruim especificamente só para o Lula, não. Ruim para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário mudar a regra no meio do jogo é algo gravíssimo, que é o Supremo Tribunal. Cadê a segurança jurídica? O ministro Alexandre disse, não, mas é normal, todos os pedidos de aforar para o pleno são aceitos. É verdade, mas há uma parcimônia quase religiosa ao longo de todo o tempo do Supremo para se levar um caso ao pleno. Tem que ser um caso que seja justificado, ainda que não seja. É tão grave, Fábio, que fala assim, mas acontece que o regimento diz que ele não tem que explicar e que é irrecorrível. Não tem que explicar, porque só até então, até o caso do Lula, só era levado casos graves, casos que a toda evidência significava a necessidade de levar ao pleno. Por que teve a discussão ontem? Porque não era para levar ao pleno. Não era por diversos motivos. Primeiro, que a matéria de fundo não cabe decisão pelo pleno. Segundo, que o habeas corpus já tinha sido decidido pela segunda turma que estava preventa. O pleno não é superior à segunda turma, são órgãos diferentes do Supremo Tribunal Federal. Então, isso que eu ia te perguntar, não tem uma hierarquia, né? O plenário não é uma instância de recurso da turma, não é isso, Cacai? Não é uma instância de recurso. É claro que o ideal, e aí até ministros falaram isso, vão passando, o ideal seria que tudo fosse decidido pelo pleno. Inviabilizaria completamente o Supremo Tribunal Federal. O Supremo já é, de certa forma, inviabilizado. Ontem, para discutir uma questão, leva ou não para o pleno, nós ficamos o dia todo. Tinha tido apenas uma discussão anterior da CPI. Isso é inviável. Na época do julgamento do mensalão, Fábio, que eu morei dentro do Supremo 4, 5 meses, o ministro Joaquim chegou a propor tirar as sessões de terça-feira onde são julgados habeas corpus. Habeas corpus, que significa liberdade de pessoas presas, para julgar só o mensalão. Isso não funciona. Nós fingimos que funciona o Poder Judiciário no Brasil. O Poder Judiciário não funciona. Você imagina, para discutir assim, vai para o pleno ou não vai para o pleno? Um dia de discussão, com o Brasil parado. Essa é a verdade. Agora, só para as pessoas entenderem, não tinha que ir para o pleno. O ministro tem o direito de levar? Tem. Em casos que não precisa explicar. É tão raro e tão grave que quando algum ministro fala, vou levar para o pleno, não tem nenhuma discussão. Ele vai e todo mundo concorda. O ministro Gilmar falou isso ontem. Olha, eu nunca vi a turma questionar o pedido de aforamento. Vai começar, agora vai ter que ter critérios. O ministro Lavandol falou muito bem, falou, olha, diz que não tem que sustentar, tem que sustentar o motivo, tem que fundamentar. Então, nós vivemos ontem, eu diria, uma pequena rachadura na tentativa de restaurar, de resgatar o sistema de justiça. Cacai, agora me explica uma coisa. E se o plenário tomar uma decisão diferente da decisão da segunda turma? Qual que vai prevalecer? Deixa eu explicar a minha visão. Isso aí está extremamente controvertido nos grupos onde eu faço parte. Eu acho que em relação... Eu não sou advogado do Lula, mas vamos enfrentar a realidade. Nós estamos tratando aqui do julgamento do Lula. Se o plenário entender que o Fachin acertou ao dizer que a 13ª vara era incompetente, o Lula ganha. Se o plenário entender que o Fachin errou e que a 13ª vara é competente, o Lula ganha. Por que eu vou dizer isso? Não existe como mudar o principal julgamento que foi feito sobre esse caso, que é o da parcialidade. Isso aí é o mais importante para as pessoas entenderem. Essa é a minha visão, tem pessoas que pensam diferente. É o seguinte, o Fachin pegou um habeas corpus que tratava da incompetência da 13ª vara. E na segunda turma onde ele funciona, vários casos, dezenas de casos, entendia-se que determinados casos não deviam ficar na 13ª vara. A incompetência não é do juiz Sérgio Moro, é a competência da 13ª vara. Fachin deu um despacho em 2 casos do Lula, dizendo que, embora ele pense diferente, que ele não acha que a 13ª vara seja incompetente na maioria dos casos, ele ia, e aí com lealdade processual, ele ia submeter ao entendimento da maioria da segunda turma e ia determinar que os casos viessem para Brasília, anulando todos os atos. Aí foi aquele espanto no Brasil, uma decisão monocrática do Fachin,
anula-os caso o Lula volta a ser elegível e volta a não ter condenação. Ponto. Neste mesmo despacho, o Fachin deu algumas outras decisões, no meu ponto de vista, algumas extremamente sem fundamento jurídico. Por exemplo, a primeira decisão, ele tornou sem objeto o habeas corpus da parcialidade, que tinha sido começado a julgar em 2018 e que estava com o Gilmar como visto. No dia que ele fez isso, foi muito interessante. O Gilmar, saiu na imprensa, o Gilmar imediatamente disse, não, esse habeas corpus não perdeu o objeto, não, que é o da parcialidade, que é muito mais importante do que o da incompetência. A incompetência é muito importante, mas é muito mais importante. Bem, o que o Gilmar fez, Fábio? Eu vou levar amanhã. Ele é o presidente da turma. O presidente da turma é que decide quem vai ser julgado e tal. O presidente da turma, Gilmar Mendes, imediatamente falou, eu vou julgar o habeas corpus amanhã. Eu até brinco que foi bom esse passo do Fachin sobre diversos aspectos, inclusive para o Gilmar julgar o habeas corpus da parcialidade. E nós estamos tentando julgar há meses. Olha que insegurança jurídica. A Eliana Barbosa tem toda a razão. Aí o que acontece? Naquele momento, o Gilmar leva a turma para o habeas corpus, que o Fachin disse no despacho de incompetência que estava, a gente chama tecnicamente de perda de objeto. Estava fulminado. Bem, aí, esse é o ponto fulcral da questão. O Gilmar, quando leva o habeas corpus, ele faz uma preliminar para a turma. Olha, o ministro Fachin deu o despacho aqui na incompetência, num outro habeas corpus, e disse que esse aqui perdeu o objeto. Perdeu o objeto? Pergunta para a turma. Se a turma diz, concordamos, perdeu o objeto, o habeas corpus da parcialidade não teria sido julgado. O que a turma, por 4-1, vencido só o Fachin, disse? Não. Esse habeas corpus já começou a julgar, as causas são diferentes, a causa do pedido é diferente, vamos julgar o habeas corpus. E julgou o habeas corpus, que é aquele famoso habeas corpus, que a Carmen Lúcia, tendo em vista uma série de fatos novos, uma série de questões jurídicas novas, refez o voto, como poderia fazer, e fez brilhantemente. E então, o Moro foi considerado parcial por 3-2. Esta decisão, para mim, é imutável, irrecorrível, salvo por embargos que já não foram entrados. Então, embargos para a própria turma, para a própria segunda turma. Então, o principal, para mim, não há como mudar o julgamento da parcialidade. Então, só para as pessoas entenderem que eu sei que é complicado. Vai julgar hoje a questão... O Fachin acertou ao dizer que é incompetente a 13ª vara? Por que eu digo que o Lula ganha de qualquer jeito? Se o tribunal entender, não, o Fachin estava certo, a 13ª vara é incompetente. Neste caso, a decisão do Fachin vai estar válida e a 13ª vara vai considerar incompetente. Então, aqueles processos vai estar como está hoje. Os 2 processos lá de Curitiba vão vir para Brasília e aqui o juiz vai decidir o que fazer. Aí tem o passo seguinte. É o seguinte, mas o Fachin acertou ao dizer que perdeu o objeto da parcialidade, que é o mesmo despacho, que vai ser também levado hoje. No meu ponto de vista, esta é uma discussão que não tem como se dar, porque aí você vai ter 4 ministros da segunda turma que já enfrentaram isso, já julgaram isso e não tem recurso contra isso. Não existe, na história do Poder Judiciário, nenhum habeas corpus que foi julgado por turma e que foi levado em recurso para o pleno. É teratológico. Seria a negação do sistema de justiça. Então, se entender que o Fachin estava certo e fixar a competência ou a incompetência, no caso a incompetência, vai ter uma coisa interessantíssima. Eu acho que corre o risco interessante do Fachin votar contra ele. Do Fachin ir para o plenário hoje e falar o seguinte, ó, lá eu fui pela incompetência, mas porque a turma dizia que era incompetente e eu me filiei à corrente majoritária. Mas eu sou favorável a dizer que é competente. De qualquer maneira, claro, eu vou dizer sempre de forma muito clara para as pessoas entenderem. A competência ou incompetência, infelizmente, por causa desse entendimento de ontem, que eu acho que realmente foi, eu diria, um risco na integridade do sistema de justiça, vai ser decidido. O plenário vai ter condições de decidir, isso foi decidido ontem.
Agora, se o tribunal entender que, na verdade, a 13ª vara é competente, tá bom. Então, se é competente, aqueles 2 processos que estão lá e que foram anulados pelo Fachin vão voltar a valer pelo critério da competência da vara. Não é nem do mundo. E a suspeição? E a suspeição? Depois? Esse é o X da questão. A suspeição não há como mudar. E a suspeição, Fábio, eu já disse isso aqui para você. A incompetência é gravíssimo, mas é uma questão que diz respeito única, é uma nulidade que não é absoluta, tanto é que os processos vêm para Brasília e aqui o juiz pode entender de aceitar as provas novamente, refazer o processo e tal. A parcialidade é um tiro de canhão. A parcialidade, no caso concreto, foi julgada a parcialidade no habeas corpus do triplex, se não me engano. Uhum. Ocorre que não tenho nenhuma dúvida, também isso é fora de dúvida. Todos os casos em que o Moro atuou e o presidente Lula era réu, era investigado, estão nulos, porque o juiz parcial, ele contamina absolutamente tudo. Então, assim, se hoje o Supremo entender que a vara de Curitiba é competente, eu discordo 100%, acho que a incompetência da vara é gritante, mas faz parte do jogo, eu diria assim. É uma coisa que pode-se ter divergências, então eu não sou dono da verdade. Mas se o Supremo entender que, além disso, vai rejulgar o habeas corpus da segunda turma, aí, meu amigo, esses livros aqui de trás, a maioria deles, ou boa parte deles é de poesia, eu vou deixar de advogar. Porque não dá para você pegar um caso e, de repente, o Supremo Tribunal dar uma decisão completamente fora de qualquer possibilidade jurídica. Não dá. O julgamento da parcialidade, repito, para não ficar cansativo e a gente avançar, já está posto, já foi decidido pela segunda turma. Como houve a preliminar se o processo tinha ou não sido perdido o objeto, e depois foi 4-1 e no mérito 3-2. Então, hoje acompanhar o Supremo Tribunal e ver se ainda vocês vão me ver advogando daqui para frente ou não.